Pessoal, então hoje é a quarta aula da disciplina de microbiologia agrícola, tá? Vou mostrar para vocês aqui os dois livros que chegou novo para mim, que eu pretendo usar, que é o Técnicas Básicas em Micorrizas, que já é uma área que a gente trabalha bastante aqui, eu só comprei para saber se tinha alguma coisa nova. E Biologia dos Solos do Cerrado, isso aqui é interessantíssimo. Pretendo lê-lo daqui uns dias para a gente incrementar as aulas aí de microbiologia. Hoje, especificamente, é uma aula que a gente vai tratar de um assunto que era antigamente da disciplina de microbiologia geral. Né? Essa disciplina ela fundiu junto com a microbiologia do solo nessa grade nova, formando então a microbiologia agrícola. Então a gente vê primeiramente as questões iniciais de trabalho com micro-organismos, para depois a gente adentrar aqueles organismos de importância agronômica. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais métodos de trabalho. E aqui a gente vai ter uma complementação, se tudo der certo, em aulas práticas. Aí eu preciso vou até levar para a coordenação a respeito dessa informação sua de Anápolis aí, porque se eles estiverem com essa autorização, talvez a gente possa articular alguma coisa também. Nem que seja turmas fracionadas, eu marque com turma A, turma B, turma C, a gente divida a turma para a gente ter o mínimo de aglomerações possíveis dentro do laboratório. Perdão, gente. Credo, tossindo. Não é corona não, hein? Então a gente vai ver aqui o básico dos equipamentos de laboratório, né? Principalmente dos equipamentos que a gente tem aqui e do que a gente pode trabalhar com eles. Então, dos métodos básicos de trabalho com micro-organismos, o primeiro e fundamental que a gente tem que entender é a esterilização. Esse tipo de método ele é importantíssimo porque nos permite isolar variáveis, né? Porque os micro-organismos, os fungos, as bactérias, eles estão presentes em todos os lugares. Eles são seres invisíveis que estão em todos os lugares. E aí, por exemplo, eu pego uma amostra de solo e eu quero saber que organismos estão nesse solo. Que bactérias estão presentes ali. Deixa eu só autorizar a Vilma aqui. Que bactérias estão presentes, que fungos estão presentes, quais deles têm importância agronômica, são organismos que têm algum tipo de função, como por exemplo a fixação biológica de nitrogênio, algumas bactérias, solubilização de fosfato, outros organismos. Para eu saber isso, eu preciso cultivar esses organismos no meio artificial. Tá? Só que eu preciso isolar variáveis. Se eu pego uma amostra de solo, levo para o laboratório, coloco no meio de cultivo e vejo o que está crescendo, que garantia eu tenho que o que está crescendo naquela placa é o organismo que está no solo e não o organismo, por exemplo, que estava na minha mão, ou que estava no ar, ou que estava na minha respiração, que estava trabalhando esse material durante o processo de organização. Tá? Eu preciso então isolar todas essas variáveis, eu preciso ter certeza que tudo que não seja da minha amostra não esteja na amostra. E aí o processo de esterilização vem nesse sentido. Ele vem para matar todos os organismos que eu não preciso estudar. Então, por exemplo, se eu vou mexer com vidraria, se eu vou mexer com o próprio meio de cultura, que é uma mistura de água e outros elementos, todos esses itens têm bactérias e fungos ali. Eu preciso limpar aquilo antes de começar a trabalhar, porque senão o que vai crescer na minha placa não é o que está no meu solo, e sim o que estava no ar, ou o que estava na água que eu usei para fazer o meio de cultura, ou o que estava nas minhas ferramentas, equipamentos que eu estou utilizando para manusear, porque tudo isso tem bactéria o tempo todo. Então eu preciso matar isso antes, preparar. E a esterilização é esse método. Tá? A gente também usa esterilização para mitigar, né, para fumigar organismos indesejáveis. Não precisa ser só necessariamente em análise. A gente ultimamente está passando bastante por esse processo de esterilização e vendo a importância que isso é com a esterilização química, né, através do álcool gel. Quando a gente passa álcool gel nas mãos com a finalidade de matar o coronavírus, né, e outros organismos, é um elemento químico extremamente tóxico para esses organismos que mata tudo que tem ali. Tá? Então, quando você está ali limpando a sua mão com álcool gel, você não está só matando o coronavírus, né? Você está matando outras bactérias, outros fungos, outros vírus, que podem inclusive ser problema aí de saúde para a gente.
Na última pandemia que a gente teve, acho que não chegou nem a ser classificada como pandemia não, que foi a epidemia de H1N1 ali em 2009, né, a gripe suína. Também teve esse boom, não como esse ano, que esse ano foi algo jamais visto, né, no último século, de pessoas passando álcool gel e se protegendo. Esse hábito de se proteger contra o H1N1, contra a influenza, fez com que outras doenças tivessem o seu número reduzido a quase zero. Doenças como, por exemplo, intoxicação alimentar, cólera, outras doenças que estão muito relacionadas a hábitos de higiene, como, por exemplo, a própria intoxicação alimentar que eu disse. Né? Então, quando você passa a lavar, inclusive os índices de infecção hospitalar caíram bastante por conta que os processos de higiene da equipe médica e de enfermeiros aumentou. Né? Então, o simples fato de lavar a mão preveniu uma série de mortes naquela época. Imagine hoje em dia, quando passar essa pandemia e a gente for olhar os números com um pouco mais de cuidado e ver que outras doenças já terão um impacto muito interessante, uma diminuição muito interessante na incidência. Né? Até no início da pandemia, a quantidade de acidentes acidentes de automóveis foi quase a zero, porque o pessoal não estava saindo de casa, né? Então não estava tendo festa, não estava tendo embriaguez, enfim, uma série de outros outros atores, né, nessa conjuntura toda. Então a esterilização é esse ato que a gente tem de simplesmente matar os organismos, esterilizar, deixar estéril. Né? Nada vai crescer, nada vai viver. E aí eu tenho mais ou menos, eu tenho basicamente dois tipos de métodos de esterilização. Eu tenho os métodos físicos e os químicos. Né? Os físicos vão utilizar de meios físicos, como temperatura, como pressão, como radiação. E os químicos vão utilizar-se de métodos, como o próprio nome diz, químicos, como por exemplo métodos que utilizem álcool, água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, e alguns gases também que são umidificadores. A gente tem uma série de elementos que têm essa função esterilizante, né, e que podem ser utilizados tanto em casa quanto em laboratório, onde a gente tem que ter um critério maior. Então a gente vai falar um pouquinho dos métodos físicos de esterilização, né, que podem ser divididos nesses três tipos aqui, ó, calor seco, calor úmido e a radiação. Tá? O calor seco a gente usa bastante num equipamento chamado de estufa, tá? Onde eu vou aumentar a temperatura a um nível que os meus organismos não consigam sobreviver, em que eles morram de calor ou queimados. Tá? E aí eu tenho dois tipos de calor, né? Que é o calor seco e o calor úmido. Tá? O calor úmido, além da temperatura elevada, eu também vou ter a aplicação de pressão. Então, a estufa de secagem, por exemplo, ela só aumenta a temperatura. A gente pode colocar aí a temperatura em torno de 120 graus. Isso já é suficiente para boa parte dos nossos micro-organismos não sobreviverem. Se tiver algum organismo que consiga sobreviver a essa temperatura, provavelmente ele vai ser bem menor, a quantidade dele vai ser bem menor do que a grande quantidade de organismos que conseguem sobreviver. E vai ser meio que um meio de seleção. Esses organismos extremófilos, que são aqueles que normalmente aguentam esse tipo de temperatura mais elevada, raramente eles estão em meios normais. Né? Por exemplo, se eu pegar uma amostra de solo, eu não vou dizer que é impossível, só vou dizer que é muito improvável. O próprio Douglas Adams diz isso, não existe nada impossível. Só existem coisas extremamente improváveis. Então é muito improvável que exista numa amostra de solo comum, um organismo que consiga sobreviver a uma temperatura elevada dessa. Onde que esses organismos costumam ficar? Costumam ficar em ambientes que são, assim, temperatura elevada. Né? Então, bordas de vulcões, desertos. Aí lá eu vou ter organismos que conseguem aguentar temperaturas elevadas. Mas em condições normais, não. Então, por isso que essa temperatura aqui é interessante. Ela pode nos dá aí a garantia de que boa parte desses seres vivos morreram. O problema desse método é que eu não consigo ter uma eficácia tão rápida. Tá? Eu preciso deixar
Para ter certeza, eu preciso deixar meus produtos ali muito tempo na temperatura quente. E alguns elementos não são esterilizáveis por isso, né, por esse método, como por exemplo elementos líquidos. Se eu colocar algo que é líquido dentro do estufa, ele vai começar a ferver e secar, né, porque a água ela vai ebulir, ela vai evaporar nesse sentido. Então, como que eu faço para que elementos líquidos sejam esterilizados? Tá? Eu uso o segundo método, que é o método de calor úmido. Nesse caso aqui, eu tenho uma câmara hermética, né, que é uma espécie de panela de pressão, isso aqui, chama autoclave, onde eu consigo aplicar também uma temperatura elevada, só porque eu vou pôr vapor junto. Vou pôr vapor e esse vapor vai estar sob pressão. Então, além de temperaturas elevadas, eu vou ter uma alta pressão aqui dentro. E isso faz com que o excesso de água em forma de vapor na atmosfera fechada desse ambiente faz com que os líquidos não evaporem. Tá? Eu consigo manter um equilíbrio um pouco maior. Claro que se eu deixar muito tempo eu vou acabar perdendo todo o vapor. Mas o método... isso faz também com que a temperatura chegue em pontos mais elevados. Porque a gente tem, em condições ambientes, em 100 graus, a minha água passa do estado líquido para o gasoso. Isso se dá por conta da pressão atmosférica, né? Eu consigo elevar a temperatura de um líquido até que ele comece a virar vapor em até 100 graus. Quando eu aumento a minha pressão, esse ponto de ebulição também aumenta. É como se a pressão tivesse, a pressão atmosférica, a pressão atmosférica tem influência sobre esse ponto de ebulição. A água precisa de mais energia para sair do nível líquido para o gasoso. Então esse ponto de ebulição passa para 120 graus. Se eu colocar mais pressão, esse ponto de ebulição vai ficar mais alto. Mas aí começa a ficar perigoso demais, porque virou uma bomba. Tá? Literalmente, uma panela de pressão, quando explode, já faz um estrago danado. Imagina um autoclave desse tamanho. Então a gente coloca uma pressão suficiente para que a temperatura de ebulição passe a ser 120 graus. Isso já é suficiente para que boa parte dos meus organismos morra e eu consiga deixar estéril o meu material. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com meios de cultura, principalmente, né, eu preciso esterilizá-los antes. Meio de cultura é aquela substância onde a bactéria e o fungo vai crescer. Se eu não esterilizar ele antes de colocar a minha amostra, o que está ali vai crescer e eu não vou saber se aquela bactéria que apareceu era da minha amostra ou era a bactéria que eu usei, que estava na água que eu usei para fazer o meio. Então eu preciso ter esse cuidado. Tá? Outra maneira interessante de utilizar a física para se matar micro-organismos é através de radiação. Então a luz UV, inclusive alguns supermercados, quem já teve a oportunidade de ir em Anápolis, lá no Carrefour, viu que tem um local, uma esteirazinha com lâmpadas UV. Para que isso? Você coloca suas compras lá, elas vão passar por essa esteira, a luz UV vai incidir sobre ela, vai matar o coronavírus e você consegue pegar suas compras esterilizadas sem precisar ter que dar um banho nas compras quando chegar em casa, né? Um banho de álcool 70. Isso se dá por quê? Porque a luz UV, a luz ultravioleta, ela é uma luz que tem uma energia muito maior do que a luz normal do espectro visível que a gente tem costume de ver. Ela é uma luz que inclusive causa câncer. Por quê? Porque ela tem um conteúdo energético capaz de desnaturar as nossas moléculas de DNA, capaz de destruir de fato a célula. A gente não sofre tanto com a luz UV do sol, por exemplo, porque nós temos muitas células. Então, quando a sua célula da pele acaba sendo atingida e morre, logo ela é substituída por outra. Por isso, quando a gente toma muito sol na praia, ou na piscina, enfim, a nossa pele descasca. Aquilo é célula morta que está sendo substituída. Então, o corpo faz isso. E ainda assim, em alguns casos, essa luz UV consegue atravessar algumas células, consegue danificar o seu DNA, só que não a ponto de matar a célula, só de deixar ela desorganizada. E aí surge o que nós conhecemos como câncer. Então, para a gente, a luz UV, a gente consegue inclusive suportar ela algum tempo sem tanto problema, justamente porque nós temos muitas células. Já bactérias, fungos e vírus, não. Eles são indivíduos únicos e se essa única célula dele vier a ser morta, eles morrem. Então, a luz UV ela é
um procedimento muito interessante, né, e tem sido e vem sendo muito utilizado na esterilização comercial ultimamente. Ele é muito utilizado em elementos em que a gente não precisa, que a gente não pode utilizar o método de esterilização a calor. Às vezes é um tipo de elemento que é sensível à variação de temperatura, e se eu submeter ele a um calor muito elevado, eu vou acabar mudando as características que eu preciso. Então, esse método é bastante utilizado. Em laboratório, demais. A gente tem um equipamento lá que a gente chama de câmara de fluxo laminar. Inclusive, a gente já vai utilizar esse momento para falar desse equipamento, que é um equipamento muito utilizado no laboratório de microbiologia. Vocês já devem ter visto essa imagem aqui, ó, em várias reportagens, em filmes inclusive, onde eu tenho um cidadão que está trabalhando com as mãos dentro de um equipamento. Esse equipamento aqui, ó, ele serve para quê? Isso aqui é uma câmara de fluxo, inclusive muito parecida com o que a gente tem aqui. Tá? Nessa gradezinha aqui, ó, eu tenho um vento que corre nesse sentido, para fora. E aqui nessa gradezinha eu tenho um vento que corre de baixo para cima, formando uma parede de vento. Isso faz com que coisas que estejam aqui de fora não consigam entrar aqui dentro. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, poeira, na hora que ela for entrar, esse vento daqui acaba empurrando para fora, e esse vento que faz uma parede aqui evita que tudo entre, joga para cima. Né? Então eu evito que ar de fora entre dentro dessa câmara. E quando eu digo ar, eu também estou dizendo bactérias e fungos. E aqui dentro, então, eu posso manter estéreo. Como? Eu primeiro limpo com álcool 70, esse aqui tudo. Né? Aí aqui dentro eu tenho uma lâmpada UV daquela que vai deixar essa câmara sendo esterilizada, matando tudo. Para que depois eu consiga trabalhar aqui dentro com o meu organismo na certeza de que nada de fora vai contaminar a minha amostra. Então essa câmara de fluxo laminar é um equipamento, aqui ó, a cara dele é essa assim, ó. Inclusive essa aqui é igual a nossa. Per imagem. É igual a nossa, né? Então tem essa tampa de vidro, o fluxo de vento de fora para dentro, e a gente consegue trabalhar isso muito bem. Então isso aqui diminui a contaminação muito. A contaminação, quando a gente fala, não é só uma contaminante, a pessoa está contaminada, ficou doente, não. Quando algum tipo de organismo cresce na sua amostra e esse organismo não é daquela amostra, a gente chama isso de contaminação. Então uma bactéria que não é do solo, que cresceu ali, um fungo que não é da minha amostra, que cresceu ali, tudo isso nós chamamos de contaminação. Antigamente, isso nem é muito tempo atrás não. Antigamente na época da minha graduação, eu já cheguei a trabalhar com a inoculação em bancada. Deixa eu ver se eu acho uma foto. E eu acho que nem tem muito tempo isso, tá? Mas, basicamente, como é que você fazia para trabalhar antes de ter uma câmara de fluxo? Você tem a bancada dessa que você está lá trabalhando, né, na bancada do laboratório, e aí você tem que fazer quase que um despacho em volta. Você tem que pôr um monte de vela em volta de você, um monte de lamparina, fogo entre você e a sua amostra. Para quê? Para que o fogo acabe fazendo ali em volta de você uma parede protetora para que contaminantes de fora não cheguem até a sua amostra. E trabalhar no mínimo de vento possível, tudo fechado. Aí sempre tem um desgramado que abre o laboratório de uma vez, abre a porta e vem aquela rajada de vento e joga a bactéria em cima das suas amostras. E aí você tem que começar tudo de novo. Então, a câmara de fluxo evita tudo isso, né? Ela é um equipamento muito interessante de se trabalhar em laboratório. Outros métodos de esterilização, agora não físicos, químicos, né? Que a gente utiliza em laboratório e na vida cotidiana são os métodos, a utilização de gases tóxicos e de líquidos tóxicos para os micro-organismos, tá bom? Então, os gases, gente, eles são mais utilizados em ambientes laboratoriais e industriais. Raramente você vai ter acesso a um gás esterilizante, tá?
como aldeído fórmico, parafórmico, tipo formol. Ele é um líquido que volatiliza muito rápido e é um gás extremamente tóxico, né? Então você não pode nem sentir aquele cheiro. Óxido de etileno também tem essa função de ser um gás que mata os micro-organismos e automaticamente também faz muito mal para a gente. Onde que ele é muito utilizado, por exemplo, no meio industrial, na agricultura, sendo no fumigamento de grãos. Vamos supor que eu tenha um carregamento de grãos no armazenamento e por algum motivo eu tenha fumigação de grãos. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Não vou achar, mas enfim, dentro do silo às vezes eu tenho algum tipo de praga ou doença. Aqui tem. Praga ou doença que esteja nesses grãos e ou caruncho, por exemplo, né? Como é que eu vou esterilizar um silo desse de grãos? Primeiro, que se eu fizer a esterilização por calor, eu vou cozinhar esse grão. Eu vou acabar com as características. Se for semente, então nem se fala. O que eu faço? Eu injeto um gás dentro desses grãos e esse gás vai circular por entre os grãos, né? Então a gente está usando aqui nesse caso fosfina. E ele vai matar os organismos, insetos e o que tiver ali dentro. Então é um método de esterilização em ambiente controlado. Claro que você não pode depois, você não pode estar ali respirando isso, né? Então em ambiente doméstico não há permissão, não é interessante de se utilizar. E os esterilizantes líquidos, tá? Que a gente entra em dois termos, que é a esterilização e a desinfecção e a desinfestação. Tá? São 3 termos, perdão. Esterilização é quando eu mato tudo. Então, normalmente, quando eu estou falando de superfícies, eu não consigo esterilizar com líquido, porque se eu passo ali um pano, eu acabo matando o que está na superfície. Mas se é uma bancada de madeira, por exemplo, o que está dentro da fibra da madeira, meu álcool não chega. Até a temperatura pode até aumentar se eu colocar alguma coisa de madeira para esterilizar dentro de um autoclave, né, que é uma esterilização úmida. Se eu pôr um pedaço de madeira para esterilizar dentro da esterilização seca, ela pega fogo também. Então esse tipo de esterilização até funciona, mas em superfícies eu não consigo de fato esterilizar, manter estéril o ambiente. Eu consigo ou desinfestar ou desinfeccionar. Os dois termos que a gente utiliza, desinfestação e desinfecção, se referem à quantidade de organismos e ao quanto ele está dentro da amostra. Se eu estou só limpando a superfície, eu chamo de desinfestação. Se eu consigo tirar, além da superfície, alguma coisa que esteja dentro da amostra, vamos supor, o próprio exemplo da madeira, a gente chama de desinfecção. Então, quando você está, por exemplo, com o dedo infeccionado, que o pessoal fala, né, você machucou e aí ficou infeccionado, está ali vermelho, está saindo pus, né, está dolorido. Por quê? Porque eu tenho micro-organismos dentro do seu dedo e o seu corpo ali está tentando lutar. Existe algo que eu possa passar para desinfeccionar? Não, só o seu sistema imunológico consegue fazer isso. Eu posso só limpar a superfície, o que já vai ser bastante. Então, existem alguns elementos líquidos aí que a gente pode utilizar, mas a gente vai se ater principalmente no hipoclorito de sódio, que é a que boa. Tá? Ele é muito eficiente na desinfestação e na eliminação de micro-organismos. O problema é que ele é muito corrosivo. Tá? Então, às vezes, quando você usa que boa, você pode estar danificando a superfície que você está aplicando nela. E o álcool 70, tá? Que é um dos mecanismos mais eficientes de desinfecção e desinfestação de superfícies através da utilização de líquidos químicos. Por que o 70? O álcool por si só ele já é um elemento extremamente tóxico para os micro-organismos. O problema é que ele é muito volátil, né? Logo ele sai da fase líquida e vai para a fase gasosa, isso em qualquer temperatura. Como que eu faço para retardar essa volatilização, essa velocidade com que esse álcool evapore? Quando eu misturo a água. Só que eu coloco a água, ele começa a perder um pouco o poder de desinfestação dele, de desinfecção. Então, 70% é a quantidade ideal entre a proporção ideal entre a quantidade de álcool e água, em que ele continue tóxico para os micro-organismos e permaneça líquido o tempo suficiente para que os organismos morram. Quando eu passo o álcool 100, ele evapora tão rápido que os organismos não morrem. Né? E o álcool 60, o álcool 40, por exemplo, ele é tão diluído
que os organismos não morrem, ele até fica mais tempo na superfície, só porque os organismos acabam não morrendo. Então, o álcool 70 é a condição ideal aí para você utilizar para limpar as superfícies. Então, quando vocês forem passar o álcool 70 ou o álcool gel 70% também, ele tem essa proporção por conta disso. Até que no mercado a gente consegue encontrar álcools em proporções maiores e menores. Mas eles têm outras finalidades. A gente usa muito álcool 40, 50 para limpeza. Tá? Ele tem um poder muito bom de quebra de gordura, então ele é um excelente produto de limpeza mesmo, né? Mas um produto de desinfecção, o 70 é o ideal. É questão de mar. Aqueles álcool gel melequento, né? É horrível. Esse é o seguinte, é porque o álcool ele é um produto muito reagente, né? Então, há pouquíssimo tempo é que se descobriram que alguns elementos eu posso adicionar que deixam ele gel. E aí esses elementos são diferentes, né? Eu posso ter substâncias que vão deixar ele mais melequento. Se eu aplicar ele logo perde a melequência, já vira um líquido logo que você passa. Isso é marca, tá? Eu não consigo afirmar para você se aqueles álcool gel de mercado tem de fato 70%. A gente tem que confiar, não tem jeito, né? Porque pode ser que eles diluam. Eu acredito que sim, que o gel tenha 70%, porque qualquer tanto de água que se acrescente, ele vai perder a estabilidade dele. Então ele vai deixar de ser aquele gel. Tá? Já o álcool líquido 70, a minha média é o seguinte, quando eu passo álcool 70 na mão, ele em 10 segundos costuma secar. Se durar mais que 10 segundos com a mão molhada, é porque provavelmente tinha mais água do que gel, ou muito mais água do que álcool, então talvez ele não seja 70%. Então, o pessoal até falou que o novo paradigma da galera é ficar julgando os estabelecimentos pela qualidade do álcool gel deles. Microscopia, gente. Microscopia é um tipo de técnica que a gente utiliza para tentar enxergar esses organismos menores. E a gente usa então um equipamento chamado microscópio. Tá? Microscópio, por padrão, é qualquer equipamento que aumente em X vezes o que você está tentando enxergar. E aí eu tenho diversos microscópios que podem ser utilizados aí como técnicas para estudos de micro-organismos. É uma das poucas técnicas que não tem restrição, por exemplo. Alguns organismos, gente, eles não conseguem crescer em meio de cultura. É só cerca de 5% deles que crescem. Então, só uma quantidade muito pequena que eu consigo tirar da natureza, levar para o laboratório, multiplicar em laboratório e estudar eles lá. A grande maioria dos organismos não cresce em laboratório ainda. O porquê a gente vai descobrir lá nas aulas de meio de cultura. Mas o microscópio ele consegue, ele é bem democrático. Você consegue ver os organismos independente se eles crescem ou não em laboratório. Você pega ele da natureza, leva ele para ver. Qual que é a grande dificuldade? Encontrar o organismo, porque é como procurar uma agulha no palheiro, nesse caso. Tá? O ideal é sempre que você tire uma amostra da natureza, multiplique ela em laboratório para depois conseguir vê-la em microscópio. Tá? Mas se ele não cresce em laboratório, você vai ter algumas dificuldades. Então, os primeiros microscópicos foram inventados lá por Robert Hooke e Anthony von Leeuwenhoek, a gente falou isso lá na primeira aula. E hoje em dia eles são separados em 3 tipos. Tá? O microscópio simples, o que a gente também chama de lupa. Esses têm um poder de aproximação pequeno, né? A gente vai chegar até no máximo 6 vezes quando a lupa é boa demais. E o microscópio composto, onde eu tenho ali um sistema de lentes integradas que eu consigo aproximar em até 100 vezes, em alguns casos até mais. Esses são mais rebuscados, a gente também tem aqui na faculdade, tá? E depende muito. Por exemplo, os microscópios simples ou as lupas a gente utiliza para trabalhar elementos que são maiores, como por exemplo fungos e esporos de micorrizas, tá? Já os microscópios compostos a gente usa para estudar organismos menores, como bactérias. Tá? Vírus, por exemplo, não são nem enxergados através de microscópios compostos. Eu preciso de um segundo tipo, de um terceiro tipo, melhor dizendo, né, que seria o microscópio eletrônico. Então esses dois aqui, ó, o simples e o composto,
são chamados de microscópios fotônicos, né? Porque eles utilizam fótons, utilizam a luz. Então a luz passa por sua amostra, vai para a lente e você consegue ver aquilo ali através da aproximação, né? Acontece que tem coisas tão pequenas em que a interação da luz com eles é imperceptível ao olho humano. Aí a gente utiliza o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, ele não tem cor, as imagens, né? Por quê? Porque não tem luz, cor é luz. Então sempre que você vê, por exemplo, essa capa desse livro aqui, azul com preto, por quê? Porque o elemento químico que forma o azul aqui, ele reflete a luz azul. Então quando a luz branca vem aqui, a luz branca é todas as cores, esse azul absorve todas as 6 cores e reflete só o azul, por isso que a gente vê o azul. O preto, por exemplo, não reflete nada, por isso que a gente está vendo preto. Então toda a luz que chega no preto fica. O branco reflete tudo, por isso que é branco. Então é assim que funcionam as cores, tá? Fundamento básico de percepção. Já o eletrônico, como não trabalha com luz, não tem como a gente saber cor. Isso até pouquíssimo tempo atrás, que hoje a gente tem técnicas de laboratórios. Olha essa imagem aqui, eu acho que eu até coloquei no Instagram do Sedman, de uma micrografia de um fungo micorrízico, que eu achei simplesmente incrível. Essa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa foto é incrível, porque esse aqui é um microscópio eletrônico. Tá? Como que funciona a microscopia eletrônica? A máquina vai emitir feixes de elétrons, tá? E esse feixe de elétrons vai ser refletido para o sensor que vai montar uma imagem no computador. Só que, como eu falei, é um feixe de elétrons, né? Então ele vai conseguir só varrer a superfície, ele não vai conseguir dizer que cor, até então. Porque existem técnicas novas agora que conseguem simular a cor do elemento. Isso aqui então, gente, é uma célula de raiz, tá? Um corte de raiz onde eu tenho cada espaço desse aqui é uma célula. A gente não conseguiria ver isso em microscópio fotônico de jeito nenhum, porque lá as coisas estão meio que achatadas, né? Eu só vou conseguir ver um formato da silhueta, né? Quer ver? Célula de cebola. É bom de ver. Aqui, ó. Então, quando a gente vê no microscópio fotônico, a gente consegue ver essa imagem, que é só a silhueta dos contornos. O microscópio eletrônico consegue nos dar uma varredura total e tridimensional dos objetos. Aqui, então, eu tenho células e em azul eu tenho os fungos micorrízicos dentro da célula. Essa foto é linda, eu gostaria de emoldurá-la e darei um ponto extra para quem tatuar essa imagem no lado direito do braço, do peito, coração, né? Aqui a gente tem outra imagem também de microscopia eletrônica, só que dessa vez aqui o rapaz conseguiu usar uma técnica que separa o que é fungo do que é raiz, né? Então esse aqui é quase que, na verdade, é um ultrassom, né? Então essa parte vermelha é o que está de fungo dentro da raiz e a parte em azul é a raiz. Então a ciência se mostrando linda, tentando mostrar aí as coisas microscópicas que não são vistas pelo homem. Essa aqui é uma imagem já dela no microscópio fotônico, né? Então no fotônico a gente consegue ver só a silhueta dos formatos. Já a superfície em 3 dimensões a gente consegue ver no microscópio eletrônico. E até pouco tempo atrás essas imagens eram sempre em preto e branco. Quer ver? Aqui, ó, essa imagem desse bicho que eu não sei o que é. Então o microscópio eletrônico consegue dar detalhes, né, de profundidade e tudo, mas não cores, porque eu não sei que cor é isso, né? Não é uma relação física de fotometria, né? Mas a ciência está aí para fazer a gente ficar de cara, porque é assim que funciona. Muita alegria. Então, desculpa, gente. Isso aqui do histórico do microscópio a gente acabou vendo lá
na primeira aula, tá? Sobre as peças dos peças, né, e parte do microscópio, a gente vai fazer uma prática lá para ver isso. Vamos nos ater aos outros equipamentos de laboratório, né? Então a gente tem a centrífuga. A centrífuga também é um tipo de equipamento que a gente utiliza para se estudar micro-organismos. Ela serve para aumentar a força de gravidade. Como que isso acontece? Então eu coloco as minhas amostras aqui, e isso vai girar feito um caracol mesmo, feito uma centrífuga, feito um carrossel, perdão, e eu vou aumentar a minha força G ali, vou aumentar a minha gravidade, né? Então quem já foi naqueles brinquedos que fica rodando, ou barca, já viu que quando acelera você vai sentindo mais peso. E é mais ou menos o que acontece. Por diferença de densidade, por diferença de peso, né, da força da gravidade, o que é mais leve acaba indo para cima e o que é mais pesado acaba indo para o fundo. Então ele consegue separar elementos dentro de um meio líquido. Isso é muito interessante. Por exemplo, se eu estou mexendo num líquido e eu sei que a minha bactéria que está ali é mais leve do que o meu próprio líquido, se eu colocar na centrífuga, a minha bactéria toda vai para a superfície. Inclusive, um método que a gente utiliza para estudar micorrizas é assim. As micorrizas produzem esporos no solo. Esses esporos é basicamente o que a gente estuda. Quanto mais esporo o fungo libera no solo, mais ele está se interagindo com a planta. É uma métrica. Como é que eu faço para tirar o esporo do solo? Como é que eu pego um pouco de terra e eu consigo separar só o fungo ali da terra? Eu uso a centrífuga. Primeiro eu misturo essa terra com água, coloco na centrífuga ali alguns minutos, e aí tudo que é mais pesado que a água vai para o fundo, ou seja, o solo, né? Já o fungo, que é mais leve que a água, vai para cima. Então fica no sobrenadante. E aí eu vou e tiro aquela amostra dali, jogo minha terra fora, meu fungo ficou na água. Aí dessa vez eu vou e coloco água com açúcar. E o que vai acontecer nesse segundo centrifugação? A água com açúcar ela é mais densa, né? Então o meu fungo, é mais leve, então o meu fungo acaba indo para o fundo. E vai centrifugar, e aí ele acaba se separando da minha água e eu consigo estudar. Então é um método muito interessante, é bastante utilizado, né? Esse equipamento é muito versátil. Outro equipamento que a gente tem aqui na faculdade, que a gente pode utilizar em estudos de microbiologia, perdão gente, eu me confundi. Primeiro, eu faço a centrifugação de água pura com solo. O meu fungo ele é mais pesado que a água com água pura, então ele vai para o fundo. Tá? Depois eu uso ele com água com açúcar e ele é mais leve que a água com açúcar, ele vai para cima. Que é o espectrofotômetro. Esse outro equipamento aqui, ó, chamado de espectrofotômetro, tá? O que ele mede? Mede luz. O que a gente tem aqui é muito parecido com esse. Eu tenho essa câmara fechada aqui, ó, que ela é extremamente escura e vedada, e eu coloco a minha amostra aqui. Eu tô vendo esse botãozinho aqui, é tipo uma alavanquinha que eu vou puxando ela e minha amostra vai correndo. Eu coloco a minha amostra dentro de um cubo de quartzo extremamente transparente, é o vidro mais transparente que vocês vão conseguir ver. Lá dentro dessa câmara escura, esse equipamento vai emitir um feixe de luz, que vai passar através dessa amostra nesse cubeto de quartzo. E aí, a máquina vai saber, pela diferença de luz que ela emitiu, que atravessou a amostra e que chegou no outro sensor, algumas informações. Desse feixe de luz, parte dele vai ser refletido de volta para o sensor que mandou. Parte da luz vai ser absorvida pela minha amostra e parte da luz vai atravessar a minha amostra. Então eu tenho o valor de reflexão, o valor de absorção e o valor de refração. Então o equipamento consegue medir esses valores. E aí com base nisso eu consigo quantificar, por exemplo, se eu tenho uma amostra de água com bactéria, e eu sei que essa bactéria absorve tanto de luz, absorve 100 de luz. E aí eu jogo lá esse feixe de luz e eu medi 200, ou 250, ou 300, enfim. Com base nisso, eu consigo dizer a quantidade de bactérias que tem naquela amostra.
né? Então é um equipamento muito versátil. A gente utiliza também para trabalhar com análise de micorrizas, né, que eles liberam uma substância que chamamos de glomalina, que também é medida nesse equipamento. É um equipamento muito interessante. Eu não esperava que ele fosse ser adquirido pela instituição, sabe? Quando a gente pede na lista de compras, a gente sempre coloca um equipamento que, se precisar tirar, a gente tira, né? E esse era esse equipamento, mas não pediram para tirar nada e ele veio, graças a Deus que veio, porque a gente está produzindo bastante com esse equipamento aqui. Produzindo artigos e ciências, né? Então, é um trabalho muito interessante que a gente pode fazer no laboratório com esses equipamentos. Basicamente, dos equipamentos que a gente trabalha em microbiologia, são esses. A gente tem outros equipamentos como shaker de bancada, que é só um equipamento para ficar sacudindo garrafa. Esse aqui, ó. Você pega o Ellermeyer, coloca, ele fica ali sacudindo, 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 sacudindo. Em alguns casos eu tenho essa câmara aqui que mantém a temperatura de acordo com o que eu coloco. Tá? A estufa de incubação, que é incubação, que é essa estufa aqui, ó, onde eu coloco os meus organismos para crescer. Lembra que a gente falou na última aula que eu tenho uma temperatura ideal de crescimento de micro-organismos? Nessa estufa eu regulo, é 35 graus, é 30, 40, enfim. Ela, quando chegar, se tiver mais frio ela esquenta, se tiver mais quente as melhores vão esfriar e sempre mantendo aquela temperatura ali em torno do que você regulou, né? Então ela serve para acelerar o crescimento, né? Dentro de uma estufa dessa, bactérias chegam a crescer em 4 dias, porque eu não vou ter aquela variação de temperatura do dia para a noite. Principalmente em locais mais frios, esse aqui é interessante. Aqui em Goianésia, a temperatura está sempre em torno de 35 graus, né? Então a gente não sofre tanto. E todos esses equipamentos, então, a gente tem ali no laboratório. 35 na sombra, de madrugada, 5 da manhã. Né? Então, os organismos que a gente trabalha aqui no laboratório de microbiologia, todos circulam em volta desses equipamentos. Não é um laboratório muito específico, muito tecnificado. Existem, claro, equipamentos que são muito mais tecnológicos, como, por exemplo, equipamentos que vão fazer análise de DNA, só porque isso é muito específico, caro, não se utiliza muito em práticas na agronomia, mais em pesquisa profunda. E aí, para esse tipo de análise, quando a gente fala de pesquisa, a gente vai em busca de parcerias, né? Vai em busca de instituições que tenham esse equipamento, e aí rola aquele intercâmbio na hora de publicar, né? Que nem semana passada a gente submeteu um artigo para uma revista muito boa, inclusive, por favor, coloque na oração de vocês aí, porque ele já passou na primeira etapa de correção. E essas partes das análises a gente contou com a ajuda do pessoal da Universidade Federal de Viçosa, análise que a gente não conseguiria fazer aqui. Então a pesquisa anda aí, principalmente instituições menores, graças a parcerias de laboratórios mais estabelecidos. Mas a gente ainda chega lá. Pessoal, alguma dúvida do que a gente falou aqui? Pelo visto não.